de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Um Deus Criador, lembrarei a Ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti. Oh, aleluia. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor. Aquele que nós temos prazer em adorar, em exaltar. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Ah, Jesus, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te louva, Senhor, não importa o local, Senhor. O que importa é que Tu és, Senhor, o Deus Criador. Aleluia. Pois Tu és um Deus Criador. Aleluia. Oh, aleluia. A glória, a força, ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O poder ao Rei Jesus e o louvor. Glórias a Ti, Jesus. Ao Rei. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Quero compartilhar uma palavra rápida aí com os nossos irmãos que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 7 até o verso 14. O irmão do nosso Senhor Jesus vai falar sobre a missão do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Diz assim, ó, Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade,
Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? O Espírito Santo, ele é Deus, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele também é o agente dessa obra da redenção, né? Cuja qual a gente vem falando aí, né? O Pai, é como se fosse o Pai planejou tudo, o Filho vem, opera a obra da redenção, vindo aqui, morreu por nós, para pagar pelos nossos pecados. O Espírito Santo, ele pega essa obra e vem aplicar no nosso coração, ele vem aplicar na nossa vida. E por que a necessidade do Espírito Santo fazer isso? O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro lá na carta aos Romanos, que não há quem busque a Deus, não há nenhum ser humano que ele consiga sozinho ir a Deus se o Espírito Santo não vier e transformar ele, abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, dar um novo coração. Ele não consegue. E aqui Jesus, ele está explicando, depois que ele veio, cumpriu tudo que tinha que fazer, falou, eu tenho que subir. E quando eu chegar lá, eu vou enviar ele. O Espírito Santo vem em Pentecostes, está lá em Atos 2. Ele vem, tem as manifestações ali na sua chegada. E o Espírito Santo, ele tem a missão. Ele tem uma missão específica. Qual é a missão específica dele? Jesus diz lá no verso 14, ó, ele me glorificará. Ele veio para glorificar Cristo. Ele veio para apontar a glória da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, é impossível alguém ser convertido ao Evangelho se o Espírito Santo não operar nele. E muitas vezes, hoje aqui fora, a gente esquece disso, né? A gente fala, pô, aceita Jesus aí, cara, não sei o que lá, e vai. Só que se a gente não pedir o Espírito Santo, se o Espírito Santo não operar, nada, não adianta de nada. Né? Eu converso muito com a minha esposa em casa, às vezes com nossos filhos, pô, meu filho quer ir na igreja, mas pô, cresceu, meteu o pé. Não, eu pedi para minha filha, pô, você é um seu irmão, então ora por ele. Aí minha filha começou a orar em casa. Eu quero o Espírito Santo, porque se não for o Espírito Santo, não adianta de nada. E o que a gente faz aqui não adianta de nada, pô. Não adianta de nada se o Espírito Santo não operar. Às vezes a gente olha para a pessoa, olha, pô, a pessoa é tão boa, só falta ser crente. Não é só falta não, falta tudo para ela. Já conheci Jesus, e só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quer nos mostrar isso hoje aqui. Por isso que ele diz, ó, esse Consolador, esse que eu enviei, que veio em meu lugar, que ficou para dar continuidade a essa obra, é ele que vos convencerá. A palavra convencer é aquele que te mostra. Ele muda a sua forma de pensamento. Quando você convence alguém de algo, a pessoa às vezes ela estava com um pensamento para alguma direção, né? Ela tinha uma concepção, mas só que vem alguém e te convence. Então, ó, eu tinha aqui nesse contexto, os fariseus, os judeus, eles tinham a concepção que eles poderiam alcançar a salvação por meio das obras. Eles poderiam fazer, né, guardando ali os mandamentos, guardando tudo, só que não adiantava de nada, porque eles não conseguiam. Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Ninguém consegue agradar a Deus, ser justo. Né? O ingresso de entrada para o reino do céu é o que? Perfeição. Ninguém consegue ser perfeito. Então, aqui Jesus fala para ele, ó, se o Espírito Santo não convencer vocês, nada feito. Então ele vai vir e ele vai convencer vocês. Ele vai mudar a mente de vocês. Ele vai regenerar vocês, vai transformar vocês. Ele vos convencerá do pecado. Ele fala 3 coisas, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, de quem nós somos, a nossa natureza corrompida. Se ele não mostrar para nós que nós somos de verdade, nós não conseguiremos nos entender. E se nós não nos entendermos, nós nunca conseguiremos entender Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário. Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário nunca vai ter valor bastante na nossa vida se nós não tivermos a consciência de quem nós somos, da nossa natureza, do que a gente pensa, do que a gente sente, das nossas vontades. E ele vai convencer o mundo do pecado. Ele diz aqui no verso 9, ó, porque não crê em mim. Muitas vezes a gente enfatiza, olha, poxa, a mentira, o adultério, o roubo. Só que o maior pecado, depois que Cristo veio, é não crer nele.
O maior pecado que o ser humano pode cometer é não crer em Jesus. Porque não crê nele, não crê naquele que o Pai enviou, naquele que é o Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, ele ter vindo aqui encarnar, viver, passar por tudo aquilo, ser justo até o fim e ainda morrer porque não valia nada. Esse é o maior pecado, não crer em Cristo Jesus. E a segunda coisa que o Espírito Santo veio fazer é nos convencer da justiça. Olha o que ele diz, porque, verso 10, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, a convencer do que Cristo fez na cruz do Calvário. Primeiro, para você crer na obra da cruz do Calvário, você precisa se conhecer, por isso você tem que ter a convicção do pecado. E segundo, você vai crer em Cristo na obra da cruz do Calvário, porque você se viu, você entendeu a sua miséria. Porque aquele moço, quando sabe o que Jesus está passando, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque ele entendia a sua miséria, a sua necessidade. E aqui ele precisa nos convencer dessa justiça que foi feita na cruz do Calvário, que é o ato forense, os teólogos falam, né? Ali foi um ato de justificação. Eu devia morrer ali, eu devia pagar minha dívida. Ele veio e pagou a minha dívida naquele momento que eu creio, que eu tenho essa consciência do que aconteceu na cruz do Calvário, daquele sangue derramado. Não foi dinheiro, não foi ouro, prata, não. O valor foi sangue. Foi uma vida que foi derramada. E não a vida de um homem somente. A vida de um homem que também é Deus. Deus entregou a sua vida por você na cruz do Calvário. E só o Espírito Santo pode te convencer disso. E a terceira coisa que ele diz é do juízo. Olha o que ele diz, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo. Ele triunfou contra Satanás vindo nessa terra. Ele triunfou contra Satanás no deserto. E ele triunfou na cruz do Calvário, porque onde Satanás pensou que tinha vencido, ali foi a vitória. E esse juízo vai ser finalizado, concluído, que é no final de tudo, quando ele voltar. E só pode ter essa concepção, essa verdade na sua mente e no coração, que o Espírito Santo lhe convencer. Então a mensagem de hoje é que não adianta você achar que é bom. Porque os judeus achavam que eram bons. Não adianta você achar que é um bom pai, que é um bom marido, que é um bom profissional. Que Deus vai olhar para você com, não, ele merece. Se o Espírito Santo não estiver operando na sua vida, abrindo os seus olhos, abrindo os seus ouvidos, e lhe dando um novo coração, você vai para o inferno. Você está debaixo da ira de Deus. Deus não te ama. Pelo contrário, ele quer te matar. Ele quer te destruir. Porque você negou o filho dele em não aceitá-lo. Não existe um muro, igual aquela história do muro. Né? Tinha um muro, o homem está em cima do muro. De um lado os anjos tocando harpa e cantando. Vem, cara, vem pro lado de cá, cara. Como? Se arrepende dos seus pecados. Vem pro reino dos céus. Aceita Jesus como seu único Senhor suficiente Salvador. Do outro lado lá, ó, a farra comendo solta, ninguém chamava ele, churrascada, mulherada, tudo lá, ó, que o mundo serve a gente. Aí ele olhava para o lado, por que não me chama? Aí ele olha para o outro lado e pergunta para aqueles que estavam lá, os outros anjos, né, só que os caídos, por que vocês não me chamam? Eles vêm aí, aí o anjo de Deus olha e fala para ele, não, sabe por que eles me chamam? Porque o muro é deles. Não existe ficar em cima do muro. E a gente, quando a gente fica em cima do muro, a gente está do outro lado. E se o Espírito Santo não operar na gente, a gente vai continuar em cima do muro, que é o lado errado. Então a mensagem de hoje é: peça ao Espírito Santo que ele abra os seus olhos. Peça ao Espírito Santo que ele te convença do pecado, do seu pecado, da sua natureza. Peça que ele te convença sobre o valor de Cristo na cruz do Calvário, do que foi feito na cruz do Calvário, a justificação, aquele ato dele derramar o seu sangue para trazer o Pai a ser propício a você, porque ele não é, enquanto você não convencer ele. Te convencer desse juízo eterno que vai ter no final, que já continua hoje. Igual, infelizmente, o nosso colega lá, o Cordeirinho, faleceu.
Onde ele está agora? A Bíblia diz que ao homem só é dado uma oportunidade. Fechou os olhos, juízo. Não existe descanso da alma. Fechou os olhos aqui, ou você abre já no sofrimento, ou você abre o céu, esperando o retorno de Cristo. Então a mensagem de hoje é essa. Peço ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Hoje, esse é o meu desejo a vocês, a nós que já conhecemos, que nos convença mais e mais que a gente não precisa, ser convencido mais e mais de que nós somos todos os dias. Convencido mais e mais do valor do que aconteceu na cruz do Calvário, e mais do juízo final que vai vir, porque nós também seremos julgados pelas nossas obras, pelo que a gente faz. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos por tudo que tu fizeste, Senhor, em todo o teu projeto, o teu plano, em toda a ação do teu filho, e toda a continuidade dessa obra.